Agora, nessa aula do tópico 5, nós vamos falar de nomenclatura de composto inorgânico. A nomenclatura de compostos é dividida em compostos orgânicos, que são aqueles que contêm carbono, e de compostos inorgânicos, que é o resto da tabela periódica. Os cátions formados a partir de um metal têm o mesmo nome do metal, como, por exemplo, Na+, é chamado de íon de sódio. Mas se o metal puder formar mais de um cátion, a carga é indicada entre parênteses no nome. Então, o cobre tem carga +1 e +2, pode ser chamado de cobre 1 e cobre 2, ou ainda usar a terminação oso para menor carga e terminação ico para maior carga. Então, cobre com a carga menor vai ser chamado de cuproso e cobre com a carga maior vai ser chamada de cúprico. Já os cátions formados de não metais, eles têm a terminação em íon, como é o exemplo do íon amônio, NH4+. Que nessa tabela aparece para vocês vários cátions comuns. Então, eu não sugiro que vocês memorizem essa tabela, mas quando fizerem exercícios, sempre consulte essa tabela, e de tanto consultar essa tabela, você acaba memorizando os íons mais importantes, o que aparece mais. Então, nós temos íons com carga +1, como os que estão na coluna A da tabela periódica, e a prata, que só pode ter a carga +1, carga 2+, que estão na coluna 2A da tabela periódica, e zinco e o cádmio só pode também ter essa carga 2+, o alumínio, que está na coluna 3A da tabela periódica, tem carga 3+, o amônio, como já foi falado, NH4+, que é importante, aparece muito aí no estudo da química, o cobre, que nós falamos anteriormente, que pode ter carga +1 ou +2, né? Daí o nome íon cobre 1 e íon cobre 2, ou cuproso e cúprico. O cobalto, que pode ser +2, e aqui não foi mostrado, ele também poderia ser +3. O ferro, que é +2 ou +3, né? Ou 3+, tanto faz a ordem aqui. O manganês pode assumir várias cargas positivas, aqui está indicando 2+, que é o mais comum do manganês aqui, mas é a menor carga para ele. Chama atenção para vocês aqui é do mercúrio, olha. Aqui você tem Hg2, 2+, aqui não está errado não, tá? Esse mercúrio aqui ele tem carga +1, mas são 2 átomos de mercúrio que formam esse íon, por isso que a carga total dá 2+, tá? Então por isso que esse íon chamado íon mercúrio 1, porque a carga dele é +1, o total é 2+, aqui, porque são 2 átomos, ou também chamado de mercuroso, já que é o menor carga que ele pode adquirir. E o Hg2+, que é o íon mercúrio 2, ou íon mercúrico, que é a maior carga que ele pode assumir, tá? Ferro, por exemplo, ferro 2 é chamado de ferroso, aqui está errado, tá? Porque é a menor carga do ferro, então a terminação é oso. E o ferro 3+, é que é o férrico, aqui está certo, aqui está errado, aqui é ferroso. Bom, nós também temos os ânions monoatômicos, que tem apenas um átomo, que tem a terminação em eto, como por exemplo, Cl- é o íon cloreto, assim como Br- é o brometo, o iodeto, e nós também podemos ter o sulfeto, que seria um enxofre, S2-, tá? E o N3-, que é um nitreto. Exceções seriam o OH-, que nós conhecemos como hidróxido, Cn-, que é o cianeto, e o O2, 2-, que é o peróxido. Aqui o oxigênio tem carga -1, mas como são 2, 2 vezes -1, vai dar -2 no total. Então, O2, 2-, o oxigênio tem carga -1. Os ânions podem ser poliatômicos, com muitos átomos. Os que contêm oxigênio têm a terminação ato ou ito. Aquele que tiver mais oxigênio vai ter a terminação ato. E que tiver a terminação, menos oxigênio, terminação ito. Como é o exemplo aqui. NO3- é o nitrato e o NO2- ele é um nitrito. Em relação ao nitrato, o nitrito tem menos oxigênio, por isso que você dá o nome de nitrito aqui. Os ânions poliatômicos contendo oxigênio com mais de 2 membros na série são denominados como se segue, em ordem decrescente de oxigênio. Bom, aqui é o exemplo que nós vamos ver no caso do cloro, do bromo e do iodo, que eles podem formar 4 combinações diferentes de ânions poliatômicos com oxigênio. Então,
Esse ânion aqui, Cl4-, ele é chamado de perclorato, porque é ele que vai ter o maior número de oxigênio combinando com cloro. Quando diminuir um oxigênio, você simplesmente vai chamar ele de clorato, somente terminação ato. Maior número de oxigênio, prefixo per. Diminuiu um oxigênio, você vai ter a terminação ito apenas. Então isso aqui é o clorito. E se você diminuir mais um oxigênio ainda, você tem o ClO-, que vai ter o prefixo hipo, então ele vai ser chamado de hipoclorito. Tá certo? Então isso aqui é comum para cloro, bromo e iodo. E também existe um ânion bastante importante, que é o formado com manganês, que é o MnO4-, que ele vai ser parecido com esse ClO4-, por isso ele vai ser chamado de permanganato. Tá? Então, essa regra aqui de nome de ânions poliatômicos serve para cloro, bromo e iodo, e o MnO4-, que é o permanganato, que sai um pouco dessa regra aqui. E ainda o manganês é um metal. Bom, os ânions poliatômicos que contêm oxigênio com hidrogênios adicionais recebem o nome adicionando-se hidrogênio, ou bi, no caso de um hidrogênio, e dihidrogênio, no caso de dois hidrogênios, e etc. E assim por diante. Ao nome como se segue neste exemplo. O CO3-2-, ele é o ânion carbonato, né? Ele não tem nenhum hidrogênio nele aqui não. Mas se eu tiver um hidrogênio ligado, o hidrogênio é H+. Ó, aqui você tinha duas cargas negativas. Se você adicionar um H+, aqui, ele passa a ter apenas uma carga negativa. Isso aqui é um ânion. Esse ânion HCO3-, ele é chamado de hidrogeno carbonato, já que ele tem um hidrogênio, esse aqui não tem, esse é apenas o carbonato. Esse é o hidrogeno carbonato. Ou também muito conhecido como bicarbonato, né? Num composto que nós conhecemos, que é o bicarbonato de sódio. No caso do ânion fosfato, se eu tiver PO4 3-, eu teria fosfato. Como foi adicionado 2H+ nele, 2H+, hoje sobrou apenas uma carga negativa. Então esse ânion é H2PO4-. Como ele tem 2 hidrogênios na sua fórmula, nós vamos chamar de dihidrogeno fosfato. Tá? Então é a forma como você dá o nome para esses ânions que contêm hidrogênio. E para o composto iônico, dá-se o nome para o ânion seguido do prefixo di e o nome do cátion. Ou seja, é um exemplo da nomenclatura de um sal que nós vamos ver aqui. O BaBr2, você dá o nome então do ânion primeiro, que nesse caso é o brometo, de nome do cátion, que é o bário. Então o nome desse composto é brometo de bário. Então nessa tabela 2.5 aparece aqui agora a nomenclatura de vários ânions comuns. Então para você dar o nome para um composto inorgânico, basta você juntar o nome do ânion mais o nome do cátion, no caso de você ter um sal, né, um composto que nós classificamos como sal. Então, quando o átomo ele tem carga negativa -1, né, ele vai formar o íon hidreto, no caso do hidrogênio, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, terminação eto aqui, cianeto, hidróxido, nós já falamos que é exceção à regra. O2- nós temos o íon óxido. Então, por exemplo, onde é que eu vou ter o hidreto? Eu posso ter uma substância chamada de hidreto de sódio, NaH. Fluoreto, fluoreto de cálcio, CaF2. Né? O NaCl, nós teríamos o cloreto de sódio, por exemplo. Cn-, NaCN seria o cianeto de sódio. O óxido aqui, eu posso ter Ag2O, ter um óxido de prata. Né? No íon peróxido, eu posso ter um peróxido de potássio, né? O sulfeto S2-, chama sulfeto de prata, basta combinar o sulfeto com a prata. Né? O íon nitreto, nitreto de sódio seria Na3N. E outros íons aqui, poliatômicos, no íon acetato, por exemplo, o acetato de sódio, muito comum no laboratório, o clorato de potássio, o perclorato de sódio, o íon nitrato, também muito comum no laboratório, que é o nitrato de sódio, por exemplo, o íon permanganato, permanganato de potássio, muito comum também no laboratório, o íon carbonato, cromato, o dicromato, por exemplo, dicromato de potássio,
o íon sulfato, que é o sulfato de sódio, como exemplo. E aqui tá errado. Isso aqui não é íon cromo 3 ou crômico, não, tá? Isso aqui chama-se fosfato. E nós podemos ter o fosfato de alumínio, por exemplo, o fosfato de cálcio. Então, a forma de você dar o nome para compostos inorgânicos, basta você juntar esse ânion com o cátion, que nós vimos em outra tabela aqui nesta aula. Tá? Então, na hora de dar o nome para substâncias, consulte as tabelas, que aí você encontra o nome do ânion e o nome do cátion. De tanto fazer isso, você acaba memorizando os mais importantes. Tá? Mas agora vamos falar um pouco de nomes e fórmulas dos ácidos. Os nomes dos ácidos eles estão relacionados com os nomes dos ânions, aquele que nós acabamos de ver na tabela anterior. Por exemplo, se um ânion termina com eto, para você transformar ele num ácido, você troca a terminação eto e coloca hídrico. Por exemplo, o íon cloreto vai ser originado do ácido clorídrico. Se um ânion termina em ato, você vai trocar no nome do ácido para ico. Então, se eu tenho sulfato, ele vem do ácido sulfúrico. E o ito você vai trocar por oso. Por exemplo, se eu tenho o íon hipoclorito, é que ele veio do ácido hipocloroso. Então, essa tabela nos mostra alguns exemplos. Por exemplo, então, se o ânion chama-se cloreto, você adiciona um H+, você então produz o ácido clorídrico. O número de H+, que você adiciona para formar o ácido vai ser sempre igual ao número de cargas negativas para neutralizar. Tá? No exemplo dado aqui, todos aparecem apenas com uma carga negativa. Mas se fosse duas cargas negativas, como SO4, 2-, você colocaria 2 hidrogênios para formar H2SO4, que seria a fórmula do ácido sulfúrico. Então, o ânion clorato com H+, vai gerar o ácido clórico. O ânion perclorato com H+, vai gerar o ácido perclórico. O ânion clorito com H+, vai gerar o ácido cloroso. E o ânion hipoclorito com H+, vai gerar o ácido hipocloroso. Nós também podemos dar nomes e fórmulas de compostos moleculares binários de uma maneira diferente. Então, os compostos moleculares binários eles têm dois elementos. O elemento mais metálico é normalmente escrito antes, por exemplo, o que se encontra mais à esquerda da tabela periódica. Então, geralmente, eu coloco primeiro o metal, depois, que geralmente forma o cátion, para depois colocar o ânion, que geralmente é o ametal. À exceção da molécula de amônia, que aqui o nitrogênio, que é o átomo mais à direita na tabela periódica, ele está aparecendo primeiro. Tá? Mas um exemplo aqui comum, né, do NaCl, o sódio tem que ser escrito primeiro, porque ele é metálico, e o Cl- é o ametálico ali, ou não metal. Então essa é a ordem que geralmente se escreve. Se ambos os elementos estiverem no mesmo grupo, o que fica mais abaixo é escrito primeiro, como por exemplo na molécula de SO2. Né? O enxofre e o oxigênio estão no mesmo grupo, o oxigênio está mais acima, o enxofre está mais abaixo, então o que está mais abaixo é escrito primeiro, como por exemplo SO2, que é o dióxido de enxofre. E os prefixos gregos são utilizados para indicar o número de átomos. Então, em compostos moleculares binários, então não é composto iônico, não. Os iônicos geralmente formam sais, e eu tenho que usar o nome do ânion combinando com o nome do cátion, como eu falei anteriormente, usando os nomes mais comuns dados nas tabelas apresentadas aqui nesta aula. Mas se eu tiver uma molécula, como por exemplo N2O3, é um composto binário que eu posso usar prefixos quantitativos para dar esse nome. Então eu chamo de trióxido, já que tem 3 oxigênios, N2O3, trióxido de dinitrogênio. Eu posso usar então no N2O3 trióxido de dinitrogênio. Da mesma forma que no CO2 eu posso chamar de dióxido de carbono, e no CO eu posso chamar de monóxido de carbono, da forma que eu posso chamar o SO2 de dióxido de enxofre. Então esses são os prefixos usados aqui para dar nomes aos compostos binários. Um mono de 2, 3 e por aí vai. E você pode usar esses nomes aqui. Por exemplo, o Cl2O7, eu poderia usar no Cl2O7 heptóxido de dicloro. Tá? Então essa regra
é útil para compostos moleculares binários. Compostos iônicos formados por dois átomos apenas, eu uso geralmente a nomenclatura do ânion combinando com o cátion, que forma um sal, tá certo? Então terminamos agora essa aula e até a próxima aula.